Bom dia, meus irmãos e amigos, aqui é irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Hoje, 18 de junho de 2025, iremos para o 16º dia de leitura da Palavra. Hoje nós iremos ler Gênesis 38 e 39, depois pularemos para Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 21. Eu vou já posicionar o webcam e em breve começaremos. Então, irmãos, aqui Gênesis 38, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia aqui de leitura da Tua Palavra. Que seja um dia bênção, meu Pai, e que o Senhor venha nos dar ânimo para entender, praticar e meditar nas Tuas Escrituras. Muito obrigado, meu Senhor, pelo nosso deitar de ontem, nosso levantar de hoje. Que seja um dia de livramento na Tua mão poderosa. Venha nos livrar-nos de todo mal, curar toda enfermidade, nos dá um dia de paz e que possamos aplicar esta palavra a nós e ao próximo. Muito obrigado, meu Deus, por mais este dia. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 38 tem como subtítulo Judá e Tamar. Versículo 1 fala assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com um véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho, junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito.
mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tem dado a selar, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Gênesis capítulo 39 tem como subtítulo José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que eu tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor, do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cara de a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu, um certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim um servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras que me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor
não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Terminamos aqui Gênesis capítulo 38 e 39. Vamos pular aqui agora para o livro de Mateus. Vamos ler capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 21. Tem como subtítulo: Jesus é Senhor do Sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E, no seu nome, os gentios esperarão. Terminamos aqui a leitura até o versículo 21. Oremos agradecendo a Deus. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez o Teu Santo Espírito nos deu, Pai, coragem e alegria para ler a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que ela entre no nosso coração, faça morada, que possamos colocar em prática. Que Teu Espírito Santo nos auxilie a colocar esta palavra em prática na nossa vida e na vida do próximo. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia vencido, o 16º dia de leitura da Tua palavra. Que mais pessoas se engajem nesse projeto e que tenhamos um dia de livramento, de bênção da Tua mão poderosa. Vai curando as enfermidades, repreendendo toda a maldade humana sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares. Abençoa, Pai, nosso ministério. Abençoa, meu Senhor, os irmãos da nossa congregação. Abençoa cada um que está necessitando da Tua palavra, para procurar respostas, para tirar dúvidas, e repreender, meu Pai, todo tipo de malignidade que o inimigo muitas vezes quer lançar na nossa cabeça. Que possamos ter hoje, meu Senhor, um dia de paz, de alegria e de prosperidade nesta quarta-feira. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Mais um dia de vitória, irmãos. Vamos pegar aqui o nosso papelzinho para marcar. 16º dia de leitura. Hoje nós lemos Gênesis capítulo 38 e 39. Depois pulamos para Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 21. Hoje são 18 de junho de 2025. Muito obrigado a todos
por mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor, que possamos nos fortalecer a cada dia e se deliciar nesta palavra, porque ela tem resposta, ela tem tudo o que nós precisamos para ter uma vida cheia do Santo Espírito de Deus. Que o Senhor Deus os abençoe e dê um dia agradável para a honra e glória do Senhor Jesus. Até mais, meus irmãos, e um bom dia.